Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa quarta-feira, 23 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos. 3 notícias ruins para quem esperava uma negociação de paz de alto nível hoje em Londres. A proposta de Donald Trump, a proposta de paz dos Estados Unidos, foi recusada pelos ucranianos. A segunda notícia é que os Estados Unidos ficaram bastante indispostos com a decisão da Ucrânia, e a terceira notícia é que uma delegação de alto nível, que seria liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio, não acontecerá em Londres. Marco Rubio não aceitou participar desta cúpula ou dessa reunião porque a Ucrânia não quis aceitar o plano de paz de Trump. Bem, a Axios disse que Donald Trump revelou uma oferta final para a questão da Rússia e da Ucrânia. Aliás, esta oferta já tinha sido exposta à Ucrânia na semana passada em Paris e hoje foi mais detalhado. Diz a Axios que o plano inclui ousadamente o reconhecimento dos Estados Unidos do controle russo sobre a Crimeia, uma concessão estratégica e pragmática projetada para abordar as antigas reivindicações territoriais de Moscou, ao mesmo tempo em que promove a estabilidade e a cooperação regionais. Então, esse primeiro ponto aqui desagradou bastante aos ucranianos. Os Estados Unidos reconheciam, então, a Crimeia como território russo. Mas desagradou ainda mais no segundo ponto. Diz o Axios que a proposta de Trump também reconhece formalmente a ocupação russa de territórios em Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporízhia, com o objetivo de estabilizar as regiões leste e sul da Ucrânia, devastadas pelo conflito, e promover a reconciliação. Bem, diz a matéria que, enquanto isso, os ucranianos teriam segurança irrestrita, acesso crítico ao rio Dnieper e financiamento para ajudar a reconstruir o país. Então, se os dois primeiros pontos desagradaram bastante a Ucrânia, porque, ao que tudo indica, favoreceriam a Rússia, o terceiro ponto, então, promete segurança irrestrita aos ucranianos, acesso ao rio Dnieper e um financiamento para ajudar a reconstruir o país, ou seja, muito dinheiro. Mas, pesando aqui, colocando essas propostas na balança, os ucranianos acharam que não compensava. E diz a matéria, então, que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rejeitou veementemente os principais elementos da iniciativa de paz construída pelo governo Trump, complicando significativamente os esforços diplomáticos e retardando o progresso em direção a uma resolução viável. Zelensky alegou que reconhecer a Crimeia como território russo viola fundamentalmente a Constituição da Ucrânia, minando a soberania da nação, a estrutura legal e a identidade nacional profundamente estimada. Ele considera a cessão de territórios ocupados no leste e no sul da Ucrânia totalmente inaceitável, recusando-se a comprometer a integridade territorial da Ucrânia, o orgulho nacional ou as aspirações de seu povo resiliente. O plano de Trump estipula explicitamente que a Ucrânia deve abandonar as aspirações de adesão à OTAN, abandonando uma preocupação primária de segurança russa para acalmar tensões geopolíticas de longa data e contenciosas. Isso também de acordo com a Axios. Bem, a reação de Zelensky, claro, desagradou ou gerou profunda frustração em Donald Trump. A matéria diz que Trump alertou que poderá abandonar completamente os esforços de paz se o progresso permanecer estagnado, refletindo sua abordagem decisiva e objetiva. Bem, entre outras coisas, como disse, não lembro se disse, mas entre outros benefícios à Rússia, Trump considera nesse plano de paz levantar as sanções na medida em que o tempo passar para estimular a paz por parte dos russos.
E aí, claro, a questão dos ucranianos, que também tem a ver com o pensamento dos europeus, é perguntar para Donald Trump qual seria a vantagem da Ucrânia nesse caso. Porque muitos dizem o plano de paz estaria, nesse momento, dando mais aos invasores do que aos invadidos, recompensando os invasores ao invés dos invadidos, o que é uma posição europeia também. Bem, ato contínuo, depois desta recusa da Ucrânia, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial de Donald Trump, Witkoff, pularam deliberadamente fora das negociações em Londres, sinalizando a crescente impaciência do governo Trump com a posição inflexível e intransigente da Ucrânia em relação ao acordo de paz. Em outra reportagem, essa do Zero Hedge, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, diz a matéria, deveria liderar uma delegação americana de alto nível para mais consultas de paz na Ucrânia entre aliados em Londres hoje, quarta-feira. Mas, no mais recente sinal de que a paciência da Casa Branca está se esgotando, a delegação americana não compareceu. Haverá agora apenas conversas de nível mais baixo e uma reunião planejada com o ministro das Relações Exteriores foi cancelada devido à ausência de Rubio. Tudo isso destaca o claro abismo que está se formando entre Washington e os parceiros europeus, que levou os Estados Unidos a promover a ideia de oferecer à Rússia o reconhecimento de sua soberania sobre a Crimeia. E, de fato, essa é uma questão bastante polêmica agora para os europeus também, porque uma vez que os Estados Unidos virem as costas definitivamente para a questão da Ucrânia, o que restaria aos europeus? Defenderem a Ucrânia sozinhos. Mas aí, evidentemente, essa defesa também prevê um aumento na tensão, nas hostilidades, um aumento na guerra propriamente. Porque uma vez que não haja possibilidade de paz, os dois lados buscarão a vitória. Então, a saída dos Estados Unidos dessa possibilidade de paz abriria para muitos analistas uma possibilidade real de um grande conflito envolvendo todo o velho continente. Mas a questão é polêmica também porque a Rússia ficaria com as regiões de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporízhia, além da Crimeia, o que, repito, para muitos é premiar o invasor. Realmente uma questão muito polêmica. Gostaria de saber qual a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você pensa desse acordo de paz que foi revelado hoje pelo governo Trump. Bem, mais uma notícia em relação ao governo Trump. O Wall Street Journal fez uma matéria, publicou hoje que há uma possibilidade também real de Donald Trump baixar pelo menos para a metade as tarifas que ele impôs à China. Diz a matéria que o governo está considerando reduzir suas altas tarifas sobre importações chinesas, em alguns casos em mais da metade, em uma tentativa de aliviar as tensões com Pequim que prejudicaram o comércio e os investimentos globais, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O presidente Trump, diz a matéria, ainda não tomou uma decisão final, disseram essas pessoas ligadas ao tema, acrescentando que as discussões continuam fluídas e várias opções estão entre a mesa. Entre as opções, claro, essa possibilidade aí de Donald Trump reduzir as tarifas pela metade. Para muitos, Donald Trump já conquistou o que queria. Muitos analistas dizem que Trump levou a relação ao máximo da tensão, conseguiu algumas coisas e agora estaria disposto, então, a reduzir um pouco, a aliviar um pouco o nó. Para outros, Donald Trump está mais preocupado com o abastecimento interno. Se os Estados Unidos ficarem mais desabastecidos com o passar do tempo, claro, isso prejudicaria principalmente aqueles de baixa renda que já estão muito endividados
em dívidas de cartão de crédito desde o governo Biden. E com o desabastecimento, os preços subindo ainda mais, principalmente de moradia, alimentação, transporte e vestuário, a situação ficaria bastante complicada para o governo. As críticas começariam a vir muito mais fortes, a popularidade do governo poderia cair bastante e Donald Trump acabar perdendo o apoio interno. Então, muitos analistas dizem que, tendo isso em perspectiva, seria agora hora de aliviar os nós, aliviar as tarifas em relação à China. Mais um tema polêmico aí. Comente aqui, diga o que você acha dessa possibilidade. É só para acalmar o mercado ou existe, sim, por parte do governo Trump, uma preocupação interna? Bem, agora a última notícia importante do dia. Netanyahu falou muito, mas muito duro contra as nações e também comparou o Hamas à Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Falando na cerimônia oficial do Dia da Memória do Holocausto no Yad Vashem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu comparou o grupo terrorista Hamas aos nazistas, relatou o Times of Israel. De fato, disse Netanyahu, eles são exatamente como os nazistas, assim como Hitler. Eles desejam matar e destruir todos os judeus e declaram abertamente sua intenção de destruir o Estado judeu. Estamos determinados a aniquilar os monstros do Hamas, esses monstros que cometeram o pior massacre que já vivenciamos desde o Holocausto. Ele enfatizou também a importância de combater o mal, citando a operação em Rafah, em Gaza, na primavera passada, como exemplo. E aqui, então, ele começou a acusar as nações e tentar amarrar os braços de Israel. Disse Netanyahu, exatamente há um ano atrás eu estava nesse mesmo lugar e me manifestei veementemente contra os elementos da comunidade internacional que buscavam nos amarrar as mãos. Eles nos alertaram que se entrássemos em Rafah, imporiam um embargo de armas a Israel. Eu disse que, como primeiro-ministro do Estado de Israel, ninguém nos impediria de nos defender, ninguém nos amarraria as mãos. Se precisarmos ficar sozinhos, ficaremos sozinhos, disse Netanyahu. Ele também contrastou a vulnerabilidade dos judeus durante o Holocausto com a força militar atual de Israel. Ele disse, durante o Holocausto éramos como pó levados pelo vento. Hoje temos uma força poderosa que nos protege, respeitada pelo mundo inteiro. Temos um país, temos um exército, temos forças de segurança. Jamais nos renderemos. A vitória exige resiliência. Graças à resiliência e à união de todos os cidadãos de Israel, já alcançamos grandes conquistas e alcançaremos novas conquistas até que a vitória chegue. Então, isso aqui, uma fala realmente importante, porque ele lembrou que num passado não muito distante, alguns líderes tentaram amarrar as mãos de Israel. E eu dei essa notícia aqui algumas vezes, dizendo que Macron estava fazendo uma pressão muito forte junto aos Estados Unidos para que Israel não recebesse mais armamentos na sua luta contra o Hamas e o Hezbollah. De fato, Emmanuel Macron chegou a dizer isso diretamente a Israel, que não entrasse em Rafah, porque senão não receberia mais armas. É claro que Emmanuel Macron contava com a fraqueza de Joe Biden, ou até mesmo a falta de vontade de Biden de continuar fornecendo armamentos importantes para Israel. Mas uma coisa é o que pensava o governante e outra a política de Estado norte-americana. Então, Israel, de fato, não ficou na mão, mas Benjamin Netanyahu lembrou que algumas ações, alguns líderes fizeram pressão para que Israel fosse abandonada pelos Estados Unidos, mostrando então que Israel não esqueceu desses episódios. Foi de fato uma fala muito forte, num dia bastante simbólico, bastante importante para Israel, o dia da cerimônia oficial do Dia da Memória do Holocausto no Yad Vashem, uma cerimônia estadual.
Pois bem, meus amigos, essa então foi a quarta-feira um tanto quanto pessimista, com más notícias, principalmente em relação à paz. Esperemos que amanhã as coisas melhorem e, por falar em amanhã, eu volto pela parte da manhã com mais informações. Espero vocês até lá.